Eu sou Vera Salvo, nutricionista pós-doutora em saúde coletiva nos temas de mindfulness e mindful eating. Hoje a nossa conversa é sobre a compaixão no prato e também em relação ao espelho, ao nosso corpo. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de participar dessa jornada de cuidado para a saúde mental, que se inicia agora, mas que vai se estender, porque afinal, todos os dias, precisamos nos cuidar ao longo da nossa vida. Nesse sentido, então, para que possamos introduzir o nosso tema, vamos começar falando um pouco sobre o conceito, o que é compaixão. Talvez você tenha a sua própria opinião, a sua ideia, já tenha ouvido falar ou não sobre esse assunto. Ele causa muitas vezes um certo rechaço, um certo preconceito, como um sinônimo de fraqueza, de vulnerabilidade. Nesse sentido, se pudermos trazer para a compaixão a maneira como costumamos, embora hajam diferentes traduções, conceitos sobre o que seja a compaixão, talvez possamos começar diferenciando e trazendo aquilo que a compaixão não é. Então, compaixão não é a mesma coisa que bondade amorosa. Quando falamos de bondade, estamos, na verdade, admitindo esse desejo, essa intenção de desejar o bem para as pessoas, para qualquer pessoa. Não existe necessariamente um sofrimento, mas simplesmente eu desejo que você esteja bem, desejo que você que nos assiste esteja em paz, que você possa se sentir feliz. Isso é bondade. Se falarmos da compaixão, necessariamente existe o elemento do sofrimento, em algum grau, de alguma forma, em algum contexto. Então, para sermos compassivos, eu, além de desejar o bem como na bondade, eu estou desejando o bem dentro de uma situação que, sabidamente, está recheada de sofrimento. Muito bem. A gente diferenciou, então, a compaixão da bondade. Importante também, para que possamos quebrar o preconceito vigente, diferenciar a bondade da pena ou dó. Aqui, muito interessante. Quando falamos, por exemplo, de compaixão, estamos trazendo a possibilidade da horizontalidade, de estarmos juntos. Por isso também, do dito popular, estamos juntos. Então, compaixão é estar com você, com o outro, que possa estar no momento de sofrimento. Todos nós sofremos em algum momento, em vários momentos da nossa vida. Diferente da pena ou dó, porque, na verdade, ao sentirmos pena ou dó, estamos nos colocando num patamar acima. Então, implicitamente, me julgo superior. Tenho recursos que eu acredito que você não tem. Então, eu estou aqui e olho para você aqui. Coitadinha de você. Como você está sofrendo? Então, existe uma hierarquia e aqui uma superioridade. Eu deixo de reconhecer estes recursos que mesmo no sofrimento estão presentes internamente em cada um de nós. Todos nós temos recursos.
Muitas vezes não sabemos como acessar esses recursos. Não encontramos, duvidamos de nós. Existe uma frase dentro da compaixão que eu gosto muito, que diz, quando as lágrimas do sofrimento encontram a luz da bondade amorosa, forma-se o arco-íris da compaixão. Quando falamos de compaixão, falamos de algo que não é tão frequente no nosso dia a dia. É muito comum nós não sermos compassivos conosco. O mais natural, em boa parte de nós, aproximadamente 78%, segundo as pesquisas de Christine Neff, uma das maiores pesquisadoras de compaixão, de autocompaixão, é que nós sejamos muito mais compassivos com o outro do que conosco. Mais ou menos 20% de nós tem uma compaixão mais ou menos semelhante entre o que eu sinto e o outro. E apenas uns 2% de nós tem uma maior compaixão por si do que, por exemplo, em relação ao outro. Quando falamos de compaixão, falamos de algo que não existe e que podemos cultivar, não porque vamos resolver os problemas ou deixar de sofrer, não é para isso que cultivamos a compaixão. Na verdade, cultivamos a compaixão exatamente porque sofremos. A compaixão nos dá a possibilidade de tocarmos a dor, porque a partir de mindfulness, como foi visto ao longo dessa jornada, a partir de mindfulness nós podemos perceber o que está acontecendo, notar, prestar atenção. Mas de que adianta isso se eu não puder colocar essas lentes amorosas, essas lentes compassivas que mais preocupadas de que apontar defeitos, falhas e fazer julgamentos, a partir, na verdade, da compaixão, eu tenho o desejo, a intenção genuína de ajudar, de, na verdade, aliviar esse sofrimento de alguma forma. Então, a urgência que surge de ir para a ação a partir dessa percepção. Quando trazemos, por exemplo, a compaixão como temática, muitas vezes surge a pergunta: não posso ser compassiva comigo, com minha forma, por exemplo, de comer? Eu já estou fazendo dieta há tanto tempo e mesmo com tudo que eu faço, com tantas restrições e rigidez, olha como eu estou. Se eu for compassiva, aonde eu vou parar? Essa é uma pergunta comum. Mas, diferentemente do que a gente possa pensar, apesar de nós termos aprendido ao longo da vida, não apenas em relação à alimentação, mas em diferentes contextos, termos aprendido a caminhar apenas com medo, na dor, na ameaça, é possível caminhar de uma forma mais gentil, de uma forma mais amorosa, que também não é sinônimo de autoindulgência. Muitas vezes é essa confusão de conceitos que faz com que nós, às vezes, rechacemos a compaixão. Essa palavra carrega esse estigma. Autocompaixão tem por trás de si o cuidado genuíno conosco, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. E é mais paciente, porque é possível pensar em médio e em longo prazo. Já quando falamos, por exemplo, de autoindulgência, estamos tendo um pensamento muito mais imediatista, de só ter um prazer momentâneo, sem nos importarmos muito do que vai acontecer, o que isso vai representar em médio e longo prazo. Para que isso se torne mais simples, eu vou exemplificar justamente com a alimentação. Então,
dentro da autoindulgência, eu posso, por exemplo, ter comido aqui um pedaço de bolo, chocolate, e aí, sendo autoindulgente, tudo bem, não tem importância. Foi só um pedacinho, só hoje. Estou sendo autoindulgente. Se eu for autocompassivo, a minha voz interna, que quer cuidar de mim, que quer meu bem-estar, jamais o meu prejuízo, ela vai me dizer, é verdade, você não precisava ter comido, não precisava ter exagerado, mas eu sei que está muito pesado para você, que está sofrido, mas é possível encontrar uma outra forma de você cuidar de você, sem recorrer tanto ao alimento para não se prejudicar. O que os estudos nos mostram é que a compaixão é um ingrediente essencial nas nossas vidas, na nossa alimentação, para termos mais saúde, com isso permitirmos que mudanças, às vezes, de comportamento, de estilo de vida, mudanças de comportamento alimentar, elas possam ser viáveis, elas possam ser possíveis, porque ao invés de ficarmos apenas nos chicoteando o tempo todo, olhando para o que está faltando, nos comparando com outras pessoas, buscando às vezes uma ideia de perfeccionismo, admitimos que temos sim as nossas vulnerabilidades, que temos, por exemplo, as nossas dificuldades e as nossas sombras, mas também temos as nossas fortalezas, que precisam ser reconhecidas, que nós precisamos reconhecer em nós. A compaixão, segundo o Dalai Lama, ela só pode ser completa se ela nos inclui. Então, a possibilidade de nos cuidarmos e cuidarmos também do outro. Não podemos só olhar para o outro. Não podemos dar, muitas vezes, aquilo que não temos. Ou se damos, isso, na verdade, nos adoece, dura pouco tempo, se sustenta por pouco tempo. A possibilidade de trazermos compaixão no sentido de aliviar o sofrimento à medida que fazemos também escolhas alimentares para o nosso bem-estar, para o bem-estar do outro, para o bem-estar animal, para o bem-estar do nosso meio ambiente, que nesse momento se expressa com tantas mudanças climáticas, o desequilíbrio, a forma como olhamos os recursos na natureza, como podemos, na verdade, nos relacionar com ela ao invés de simplesmente explorar, sem pensar no futuro, sem pensar no equilíbrio, na troca, na harmonia. A compaixão nos abre a possibilidade de, a partir de onde estamos, caminharmos na direção daquilo que para nós possa fazer sentido. Deixa de rotular dicotomicamente o alimento como bom ou ruim, proibido, permitido, para que o momento da refeição não seja um momento de tortura, de sofrimento, mas que possa representar o que sempre foi e será, que é cuidado, é carinho em nossa vida desde quando estávamos no útero materno, sendo alimentados. Então, meu desejo nessa finalização desse nosso momento de reflexão é que cada um de nós possa se permitir soltar, talvez, os chicotes que carregamos em ambas as mãos, para olharmos para nós de uma forma tão amorosa e compassiva quanto normalmente
olhamos para o outro, a semelhança da metáfora do estarmos dentro do avião e se algo acontecer, máscaras cairão automaticamente e você deve colocar primeiro em você para depois socorrer o outro, que nós possamos trazer essa possibilidade, porque cuidar-se e ser compassivo não é um sinal de fraqueza e nem de egoísmo, é responsabilidade para conosco. À medida que nos cuidamos, também cuidamos do mundo. Agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenha sido útil de alguma forma. Continuem nos acompanhando nessa jornada que é da vida. Até a próxima.